O alvo pode ser qualquer um. Na maioria das vezes, não há distinção entre as vítimas. Mulheres, crianças, idosos, não importa. O que está em jogo é a afirmação política ou religiosa. Assim é o terrorismo. Conexão Mundo está começando. Olá! O terrorismo é um dos grandes problemas das relações internacionais deste século. Quem não se lembra do 11 de setembro, da estação do metrô em Madrid ou da morte de dezenas de crianças numa escola da Rússia? E o pior é que a solução deste problema ainda parece muito distante. Não esqueça, os nossos programas e um curso de introdução às relações internacionais estão disponíveis na internet. Para ter acesso, basta você acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Os atentados de 11 de setembro de 2001 foram transmitidos em tempo real para todo mundo. 2 aviões atingiram o World Trade Center, o maior símbolo do capitalismo nos Estados Unidos. Outro alcançou o Pentágono, o cérebro do poder militar norte-americano. E havia ainda um 4º avião que caiu na Pensilvânia. Muitos acreditam que o alvo era a Casa Branca. O ataque mostrou que a vida no país mais poderoso do mundo não era tão segura. Mais de 3.000 mortes. O maior atentado terrorista da história. Medo, morte e destruição. Para muitos especialistas em relações internacionais, o século XXI começa no dia 11 de setembro de 2001. O ataque terrorista planejado por Osama Bin Laden marcou profundamente os Estados Unidos. Aqueles acontecimentos fatídicos transformaram a percepção que os norte-americanos tinham de si mesmos e do mundo. Em resposta ao 11 de setembro, o governo George Bush estabeleceu que o combate ao terrorismo seria prioridade. Os terroristas passaram a ser o grande inimigo e os Estados Unidos iriam combater esse inimigo onde quer que ele estivesse. Começava a guerra contra o terror. Pois é. Diariamente ficamos sabendo de ataques terroristas em diversos lugares, de carros-bomba explodindo em quartéis e atentados em mercados, escolas, trens e ônibus. O terrorismo está em todo lugar e qualquer pessoa no mundo pode ser vítima dele. É uma ameaça sem rosto que está em todo lugar e em lugar nenhum. Como se explica isso? O terrorismo é uma das grandes preocupações de segurança internacional do novo milênio. Muitas vezes é difícil definir o que seja terrorismo, já que as ações são variadas, os alvos dos mais diversos e os motivos os mais diferentes. Não são poucas as vezes em que os terroristas se intitulam combatentes da liberdade. De forma geral, podemos afirmar que o terrorismo significa violência política contra pessoas indiscriminadamente. A violência é usada para provocar pânico na população e chamar a atenção da sociedade para a causa defendida pelos terroristas. O terrorismo não é um fenômeno recente, tampouco é prática restrita a algumas regiões do mundo. Não é isso, Joanisval? É verdade. O terrorismo é tão antigo quanto a humanidade. Temos, por exemplo, a seita judaica dos sicários. Entre os anos 37 e 70 d.C., os sicários realizaram atentados contra os dominadores romanos que ocupavam a Judéia. Esse grupo foi reprimido e desapareceu com a diáspora do povo judeu no primeiro século da era cristã. Há também a seita dos assassinos, surgida na Pérsia por volta do ano 1000. Os membros desse grupo eram matadores profissionais, usados por determinadas autoridades para aniquilar os adversários. O termo assassino vem do haxixe com que os terroristas se drogavam para cometer as ações suicidas. Essa seita foi aniquilada pelos mongóis. Tanto os assassinos quanto os sicários eram motivados também por convicções religiosas. A partir da Revolução Francesa, o terrorismo assume um perfil mais político. Os séculos 19 e 20
foram marcados por ações de grupos políticos para desestabilizar regimes e combater governos. Exemplos são grupos anarquistas e comunistas que tentam tomar o poder em várias partes do mundo. Há também os movimentos separatistas, que, inclusive em nossos dias, lutam pela autodeterminação. Vale lembrar que foi um atentado terrorista, motivado por convicções políticas separatistas, que desencadeou a Primeira Guerra Mundial em 1914. Um terrorista de origem sérvia atirou contra o herdeiro do trono da Áustria, matando-o e provocando uma crise internacional que levaria o mundo a 4 anos de guerra. Os estados também podem promover o terror. Aí temos o terrorismo de Estado. Ainda na primeira metade do século XX, a Alemanha nazista e a União Soviética também usaram o terror contra nações ocupadas e suas próprias populações para conter qualquer oposição ao regime. E essas práticas foram repetidas por ditaduras em todos os continentes, inclusive na América Latina. No pós-Segunda Guerra, o terrorismo esteve associado a grupos de esquerda e movimentos nacionalistas e separatistas, atuando na Europa, Ásia e na América Latina. Entre os grupos terroristas mais conhecidos do pós-guerra estavam o Baader-Meinhof e a facção do Exército Vermelho na Alemanha, as Brigadas Vermelhas na Itália, as Farc na Colômbia e o Sendero Luminoso no Peru. Muitos desses grupos recebiam apoio dos países comunistas. Também se fortaleceram grupos terroristas separatistas, como o Exército Republicano Irlandês, IRA, e o grupo basco ETA, Pátria Basca e Liberdade. Além desses, houve também movimentos de emancipação, como a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Em nossos dias, o terrorismo religioso é o mais atuante. A opção ideológica esquerdista entrou em decadência. No mundo islâmico, por exemplo, a alternativa que sobrou a milhares de jovens muçulmanos para contestar a ordem existente foi o terrorismo fundamentalista. Esse movimento ganhou força com a Revolução Iraniana de 1979 e agravou-se na década de 1990. Tem um forte apelo religioso. A esse fanatismo, podemos associar as consequências de conflitos políticos como os do Afeganistão, da Chechênia e da Palestina. Muitos dos atuais membros da Al-Qaeda, inclusive o próprio Bin Laden, criaram-se entre os mujahedins que combateram os soviéticos no Afeganistão na década de 1980. Não são poucos os que receberam financiamento e treinamento de agentes do governo dos Estados Unidos, que os considerava aliados contra as forças comunistas. Na era da globalização, algumas questões como a expansão da internet acabam facilitando a ação dos terroristas. Os meios de comunicação de massa são também usados pelos terroristas como uma grande arma. O acesso à tecnologia permite o crescimento do ciberterrorismo. Os terroristas promovem os atentados e atacam sistemas de informática. Bancos de dados são modificados ou roubados. A quebra de barreiras entre os países, facilitando a circulação de pessoas, é outro fator que contribui para o êxito de projetos terroristas. O século XXI vive uma nova realidade de terror. Os terroristas podem atuar em qualquer parte do mundo. O único continente que não foi vítima de atentados terroristas até agora foi a Antártida. Ataques em Nova York, Washington, Madrid, Bali, Riad, Karachi, Casablanca, Buenos Aires, Istambul, entre outros, colocaram à prova a vulnerabilidade dos grandes centros. Essa fragilidade alcança às vezes pequenas cidades, como Beslan, na Rússia. Ali, em setembro de 2004, terroristas chechenos mataram cerca de 1.000 pessoas, a maioria crianças, em uma escola da cidade. Como identificar um terrorista? É possível prever e evitar um atentado? Isso é o que a gente vai ver no próximo bloco. E você acompanha também. Vários grupos terroristas que hoje poderiam ser caracterizados como grupos terroristas foram transformados em partidos políticos. Não saia daí. Voltamos rapidinho.